Obrigada, Miguelito. Por exemplo, quando eu comecei a entender as coisas, um dia eu cheguei pra casa do meu pai e falei assim: pai, por que você não quis ficar com a minha mãe? Aí meu pai falou assim: pergunta pra sua mãe, que eu também não sei. Como assim não sabe? Não sei. Tá bom. Beleza, curti o dia com meu pai. Quando foi no domingo à noite, na hora que cheguei na casa da minha mãe: mãe, por que você largou do meu pai? Aí ela ficou sem jeito. Eu falei: por que você largou do meu pai? Aí ela me falou algumas coisas por cima. Hoje eu sei o motivo da separação dos meus pais, mas demorou 25 anos pra ela me contar a real separação deles. Entendeu? Eu fico do lado dos dois, Jean. A união dos meus pais, gente, eu pago muito pau pros meus pais. Por mais que eles são separados, ambos nunca falou mal um do outro. Nunca, nunca, nunca. Por mais que eu era curiosa, eu pentelhava os dois pra saber. Eles nunca falaram mal do outro. Pelo contrário, tinha problema, a gente, claro, quando a gente é criança, a gente, né, a gente é arteiro, né? Então, por exemplo, o meu irmão mais velho, ele era muito arteiro na escola. Então, os meus pais tinham que ir muito na escola, porque meu irmão arrumava briga, meu irmão brigava na escola. É moleque, né, gente? Moleque é assim. E eu achava legal que os dois iam na escola. Os dois juntos iriam na escola. E eu presenciava isso. Porque enquanto a minha mãe entrava na sala da diretora para conversar perante meu irmão e meu irmão junto, o meu pai ficava lá fora comigo. Porque eu não podia entrar na diretoria, né? E aí, ou seja, daqui a pouco revezava. Minha mãe saía, minha mãe ficava comigo, meu pai entrava com meu irmão na diretoria pra saber o que tinha acontecido. E o sermão comendo. E o meu pai geralmente batia no meu irmão na frente da professora, pra ele sentir vergonha. Batia assim, dava uns puxão de orelha, sabe? Não bater de bater. Mas dava uns puxão de orelha, dava uns beliscão, que antigamente nossos pais beliscavam, puxavam a orelha, né? E aí, meu pai nunca passou a mão na minha cabeça nem do meu irmão. Nunca. Só que a gente teve uma boa educação. O que é uma boa educação, gente? Uma boa educação vem de gerações. A minha família inteira sempre teve uma boa educação. Desde a geração do meu bisavô. Que a minha avó me conta como o pai dela era. Né? Eu não sei vocês, mas na minha família a gente tem essa interação dentro da família. A gente une, por exemplo, vai todo mundo pro Natal lá pra minha cidade, a gente se une, né? E aí a gente conversa. Aí minha avó sempre fala: porque na época do meu pai, porque minha mãe fazia isso. Vó, como que a sua mãe fazia isso? Vó, como que o seu pai fazia isso? Então eu acho muito legal a gente saber a história da nossa família, a história como que cada um traçou, né, uma linha, porque na verdade é uma linha que a gente escolhe e a gente traça ela reta, né? Então, a história da minha família é muito bonita. E eu tenho muito orgulho da história da minha família, assim. Muito mesmo. Dos dois lados, inclusive. Não só de pai e mãe, não. Dos dois lados. A história da minha família, quanto pai quanto mãe, é muito bonita. E eu me sinto muito orgulhosa, sabe, de ter nascido de uma família rica em educação, em simplicidade, em honestidade, Cara, eles são incríveis, incríveis. Claro que, né, que eles são incríveis, mas cada um teve sua fase de dificuldade, cada um teve a sua fase de dar aquela escorregada, né? A escorregada que eu falo, que às vezes a gente fala assim: poxa, a minha mãe não me deu atenção nisso. Mas não é que minha mãe não me deu atenção nisso, gente. É que o momento que ela também estava vivendo, ela não poderia dar esse tipo de atenção. Entendeu? Então hoje, assim, o que eu tô contando tudo pra vocês, resumindo, hoje eu cresci, eu amadureci, vivenciei muitas coisas boas e ruins. E hoje eu entendo a posição dos meus pais, porque eles se separaram. Hoje eu entendo, eu não sou mais revoltada porque eles se separaram. Porque eu era revoltada com a separação dos meus pais até os meus 14 anos.
14 ou 15 anos eu era revoltada. Ou mais até. E aonde que eu comecei a me abrir pro meu pai e minha mãe, sabe? Foi aonde que eu falei assim, mãe, por que você largou do meu pai? Pai, por que você largou da minha mãe? E na verdade, gente, foi minha mãe que largou do meu pai, não foi meu pai que largou dela. Só que também eu entendo a minha mãe, o motivo que ela separou dele. Então, hoje, claro que eu não falei, o meu pai até hoje, ele não sabe o motivo que minha mãe separou dele. Não sabe até hoje. E aí, eu sei que meu pai gosta da minha mãe até hoje, tá? Ele tem um carinho por ela muito grande, ele é casado, tem filho com outra mulher, mas você vê, eu fui no Dia dos Pais pra lá, o meu pai fez um churrasco na casa dele, e eu fui, né? E eu lá com meu irmãozinho menor, aí meu pai adora essas músicas antigas, sabe? Tipo, Tunique Tinoco, Milionário José Rico, de Paulo Paulinho, que mais? Ele gosta de Jean Giovanni, mas essas músicas antigas, tá? Não é essas músicas novas, não. E aí meu pai, gente, ele tem um radinho super antigo, que era do meu avô. Sabe aquele rádio que tinha das antigas? Que ele era feito de caixote de madeira? Sabe esses rádios das antigas? Vocês lembram desse radinho? É um rádio que tinha antigamente, da época do meu avô, que ele era de madeira. E ele é de... Como que chama? Ele é de você rodar na mão ali pra procurar rádio. Ele não é digital, ele é tudo manual. E esse rádio era do meu avô, gente. E meu pai tem esse rádio. Porque quando meu avô faleceu, que faz 4 anos que meu avô faleceu, o meu pai quis ficar com as coisas marcantes da infância dele, que o meu avô tinha. Então o rádio era algo marcante que marcou a infância do meu pai. Então o meu pai falou, eu quero ficar com esse rádio. E aí a gente ouvindo esse rádio, ele toca vinil em cima, sabe? Baki, thank you. Sabe, vinil, ele tem sabe aqueles discos de vinil? E aí tem um nome, isso é vitrola que chama? Acho que é vitrola, não é? E aí eu só sei que tem a vitrola em cima, embaixo tem um rádio que toca as FMs, né? E aí eu lá com meu pai e tal, e meu pai, gente, ele acha que eu sou moleque, mas eu adoro essa intimidade que eu tenho com meu pai, que é super bonita, eu vou contar pra vocês. Então no dia do churrasco, meu pai adora beber uma cervejinha, né? E eu adoro cerveja. Então a gente faz churrasco, eu e ele, e aí ele começa a já botar as músicas dele, né? Aí ele fica, saudade dessa época, saudade daquilo, saudade daquilo. E não sei o que e tal. E aí ele ficava assim, eu vou botar uma música. Então vai, pai, coloca uma música. Aí ele colocava lá, tipo, o Jean Giovanni. O Jean Giovanni, gente, pra quem não sabe, marcou muito a minha história com meu pai. Meu pai sempre foi apaixonado pelas músicas do Jean Giovanni. E quando eu era criança, meu pai fazia a gente ouvir essas músicas, né? Ele fazia a gente ouvir essas músicas mais antigas. As músicas modernas, eu não tinha muito acesso. Que seria os funk da vida, essas coisas. Na minha época era Furacão 2000 o funk. E já fazia muito sucesso, né? E então, tipo assim, eu escutava muito Sandy Júnior, escutava Gregory, Hello, how are you? Eu escutava muito Sandy Júnior, escutava muito Jean Giovanni e as músicas antigas do meu pai, que ele ensinou a gente a ouvir essas músicas antigas. E o que ele ensinou a gente a ouvir essas músicas mais antigas foram as letras das músicas. Ele falava assim, pra você gostar de música boa, você tem que ouvir a letra e compreender essa letra. Xuxa, também adorava Xuxa, Sandy Júnior, que mais? Ai, gente, eu tive uma infância muito gostosa. E aí, no dia do churrasco, meu pai colocou uma música do Jean Giovanni, que é a Espuma da Cerveja. E essa música Espuma da Cerveja marcou muito, porque quando eu comecei a beber bebida alcoólica, e foi com ele, e ele colocou essa música Espuma da Cerveja. Então marcou muito. Então quando eu vou pra lá, a gente faz churrasco, a gente senta, a gente bebe, mas a gente bebe moderadamente, não é nada tipo assim, fica bêbado, fica caindo de bêbado. Não, gente, é uma coisa tão assim natural, que a gente gosta de comer uma carninha, tomar uma cerveja e escutar a vitrola dele. A verdade é essa.
A vitrola dele é a melhor, sério. O dia que eu estiver lá, eu vou abrir uma live. Thank you, Gregório. Thanks so much. Yes, it's cirúrgico.